Dando continuidade na explicação, eu quero falar aqui mais um pouquinho sobre o dinheiro na mesa e mostrar um operacional real e um exemplo prático de como funciona aquela informação, aquela funcionalidade. Então eu estou aqui nos meus trades. Esse operacional aqui é o primeiro pivô do dia. Foi um operacional que eu testei no gráfico de 1 minuto do índice e eu fechava ele meio-dia. Então um operacional que durava das 9 ao meio-dia. Eu via o primeiro pivô, entrava, colocava o meu alvo, meu stop e deixava o trade rolar. Ou ia no alvo, ou ia no stop, ou era encerrado ao meio-dia. Então aqui tem todos os trades e eu vou entrar nesse segundo aqui, que ele tem um exemplo bem legal, aonde eu quero mostrar também aqui sobre o maior preço e o menor preço, só para a gente reforçar essa informação, e eu já vou aqui para o dinheiro na mesa. Então o maior preço 132.730 e o menor preço 132.265. Olhando aqui na imagem, a gente tem qual foi o maior preço desde a entrada. A entrada aconteceu aqui, essa venda, e a saída aconteceu aqui, né, essa compra. E depois disso o trade ainda andou, foi para outros alvos aqui além. O maior preço e o menor preço é o que aconteceu durante a operação, desde a abertura, a entrada e a saída. Então o maior preço, que é o 730, que a gente viu lá, é esse ponto aqui. E o menor preço é o preço de saída, porque ele foi no alvo aqui, então é o preço de saída que está anotado lá, que é o 265, né? Está 266 porque o Fibonacci, mas no índice não tem 266. É um número redondo. 265. Então esse é o maior preço e o maior preço e o menor preço que aconteceu durante a operação. Beleza, vamos voltar para o cadastro. A gente pode ver até aqui com o menor preço, a gente pode usar esse atalho aqui para colocar que é o mesmo da compra, né? Esse trade foi uma venda e a gente saiu aqui na compra no 265. Então a gente aproveita aqui a informação e coloca, tem um atalho aqui para a gente não precisar digitar, clica aqui, preenche automático. Tá, e agora vamos aqui para o dinheiro na mesa, que foi o melhor preço de saída, e depois aqui o preço de encerramento, caso não tivesse ido no alvo nem no stop. O melhor preço de saída eu anotei aqui como 132.070. Qual foi o melhor preço de saída aqui? 0,3270, que foi essa mínima aqui, ó. Aqui seria o olho do mosquito, né? Pra gente ter saído aqui. Então eu coloquei, o preço atingiu aqui. Depois de eu ter saído nesse alvo, eu ainda deixei isso aqui na mesa. Caiu tudo isso a meu favor e eu fiquei de fora. Para outros testes, maior ainda, aqui a gente tem o segundo alvo de Fibonacci e aqui tem o terceiro alvo de Fibonacci. O sistema ele vai fazer esse teste. Ele vai tentar buscar o primeiro alvo, ele vai tentar 1 para 1, 1,5 para 1, 2 para 1, 2,5 para 1. Ele vai testar vários riscos retornos. Não sei se existe essa nomenclatura, mas é isso. Ele vai fazer esse teste para nós e eu já vou mostrar. Nesse caso aqui, o melhor preço de saída que a gente teria seria esse ponto. E para outros testes mais além, que seria esse alvo aqui, por exemplo, o preço não chegou aqui. E também não voltou no stop. Meu stop seria aqui, nessa última linha amarela aqui, que é o topo do dia aqui, né? O primeiro topo. Nesse operacional eu não uso o fundo ou topo anterior, que seria aqui, eu até anotei aqui. É uma coisa que eu estava mensurando, se valeria a pena usar o primeiro fundo, porque muitas vezes ele vem stop e depois vai a favor, né? Então eu estava usando o segundo fundo ou segundo topo, que é o que a análise técnica prega. Você não coloca o stop no fundo anterior, é 2 fundos anteriores, segundo fundo anterior. Esse tipo de operacional foi lucrativo, só que muitas vezes ele ia mais e eu deixava dinheiro na mesa, que é isso aqui que eu acabei de mostrar. No caso do teste, se ele estiver testando um alvo maior de 3 para 1, 3,5 para 1, aonde que eu teria saído caso ele não tivesse nem acertado o alvo e nem voltado no stop? Ele não voltou no stop. Onde que eu teria saído? Aqui, que foi um stop no tempo, né? Uma saída no tempo, seria meio-dia. Foi a hora que eu fechei essa operação, a hora que eu fecharia essa operação. Eu acompanhava o trade até meio-dia e depois eu ia viver. Por isso que eu fiz essa funcionalidade que pode te ajudar também. Beleza, tá entendida essa parte? Agora eu quero mostrar o dinheiro na mesa um pouquinho. Então aqui o sistema testou para mim
mostrou aqui o dado real daquele operacional, que é esse risco-retorno de 1 para 0,63, que é o primeiro alvo de Fibonacci. Ele até passou um pouquinho, né, que seria 0,61, e me deu aqui um resultado de R$ 920 em 97 trades. Beleza, é um operacional lucrativo, me dá uma taxa de acerto de 65%, né? 8 trades consecutivos no gain, que me deu 928, 4 trades de loss, payoff, fator de lucro, tudo bonitinho. Só que ele faz outros testes aqui, tá vendo que tem outras abas aqui em cima com um número, ó. Aqui é um ranking, 9º lugar, 11º lugar, 10º lugar, e aqui tem os 3 primeiros que aparece esse troféu como ícone. Esse azulzinho aqui é o original, é o primeiro que aparece. Então a gente procura aqui os 3 troféus e vê qual que é o melhor risco-retorno para esse operacional. Ele me mostra que se eu tivesse buscado 1 para 3,5, eu teria tido um lucro muito maior. R$ 920 no original. Se eu tivesse feito esse tipo de risco-retorno, eu teria ganhado R$ 6.000. Então eu deixei R$ 5.000 na mesa porque eu saía no primeiro alvo. Só que aí eu tenho outras análises para fazer aqui, né? Que é a taxa de acerto diminuiu de 64% para 38%. Minha taxa de erro aumentou para 62%. Meus loss consecutivos aumentaram de 4 para 14. Tenho que analisar se eu vou aguentar, né? Tomar tanto loss seguido assim, tomar um drawdown tão grande. Aí vai da minha análise de risco, do meu estômago, como é que eu vou gerenciar isso daqui. E eu posso visualizar esses trades aqui. Então ele pega os trades reais e faz uma simulação em cima daquelas informações que a gente preencheu do dinheiro na mesa. Então, como ele fez o teste daquele segundo trade que a gente estava vendo, que eu acho que é esse aqui mesmo. Ele pegou, se eu tivesse saído, aqui não é esses alvos que ele considera, né? Ele pegou aqui o risco original, 0,63. Depois ele testou o risco de 1 para 1, com base no tamanho do movimento aqui do stop que a gente coloca lá. Quanto que a gente arriscou? 1 para 1. Ele jogou qual seria o preço de 1 para 1 e testa. Joga de 2 para 1 e testa. E vai assim por diante, vai fazendo outros testes. Nesse caso aqui, ele não chegou no 3,5 para 1. Por que ele está dando lucro nesse caso aqui? Ele está mostrando que eu teria feito R$ 152, sendo que não foi no 3,5 para 1, porque eu informei o preço de nem alvo nem stop. Então ele considerou a saída no tempo. Ele teria zerado aqui no 132, 155. Então, em vez de eu ter ganhado 108, que é o gain original que ele me deu, eu teria ganhado 152. É isso, né? 152 nesse caso aqui. Olha esse maiorzão aqui. Vamos abrir para a gente ver, porque ele deve ter ido em muitos outros alvos. Então aqui foi a entrada, eu saí no primeiro alvo aqui, ó, foi um bem curtinho, né, um micro pivôzinho, e ele fez mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, talvez 8 aqui, não sei quantos ele gerou para cima aqui, mas ele entendeu esse aqui, 3,5 para 1 nesse caso aqui, ele considerou, porque deu mais de 3,5 alvos aqui, né? Agora no caso do teste, para aquele trade ali, ele está testando 5,5, não sei se foi até o 5,5. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, já aquele trade lá não deu 5,5. Foi um desses aqui, eu não lembro qual foi. 150. Foi esse aqui, ó. Então aqui ele considerou loss, porque ele tentou buscar 5,5 para 1, ele não chegou. Então vamos supor que o 5,5 para 1 fosse aqui. O preço não chegou lá. Ele considerou stop nesse trade aqui. Então o teste de 3,5 para 1, que vamos supor que foi aqui, ele conseguiu. Ele alcançou, porque ele viu que o preço máximo foi lá na 4 para 1, por exemplo. Então ele considerou esse aqui sendo lucrativo. Esse risco-retorno aqui de 3,5, ele conseguiu atingir esse preço. Então esse aqui é o dinheiro na mesa. Funciona dessa forma, é um pouquinho confuso, talvez tenha ficado confuso ainda para você, mas é questão de usar e ir praticando e testando ali para conseguir extrair essas informações. No caso tenha ficado com alguma dúvida ainda, pode me procurar que a gente tenta sanar todas as dúvidas para conseguir usar a ferramenta da melhor maneira possível.